Olá, poderosos, tudo bom? Professor Renato Martins. E hoje teremos aí mais um vídeo de geografia, revisão aí para o Enem vestibulares. Então, dando sequência, né, ao conteúdo, na aula passada a gente estudou sobre a formação do universo, sistema solar e esse contexto aí espacial. Hoje a gente continua no espaço, mas dando um foco principal aí à dinâmica dos movimentos da Terra. Se a gente for considerar o planeta Terra no universo, no espaço sideral, ele tem vários movimentos. Por quê? Não só a Terra se movimenta em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol, mas como também o Sol se movimenta em volta do núcleo da Via Láctea, e a própria Via Láctea também se movimenta. Então, se a gente for combinar todos os movimentos possíveis, então são alguns movimentos, além também de movimentos em relação à variação do eixo de rotação da Terra, né? Então, só para especificar já, né? A Terra, ela tem aqui a linha do Equador. A linha do Equador, ela não coincide com o Equador celeste, que é o plano da órbita. Então, você tem a suposta... Está quase caindo aqui. Tá vendo que esse ponto e esse ponto são os pontos que fixam o globo no arco. Então, ele coincide com a posição do eixo de rotação da Terra. Eu sei que a linha do Equador está nesse ponto e o eixo de rotação ele atravessa aí os polos. Então, a linha do Equador ela está a 23 graus em relação ao plano da órbita, que seria o plano de movimento da Terra em torno do Sol. Então, a linha do Equador, ou o eixo de rotação da Terra, ela está inclinada 23 graus. Então, se você pegasse aqui, ó, um plano reto sobre uma linha reta, né, sobre o plano da órbita, então o plano da órbita é o caminho que a Terra percorre em torno do Sol, você teria 23 graus de inclinação aqui em relação ao plano da órbita. Então, só para a gente fazer uma ilustração antes de começar. E o movimento de rotação, que é o movimento mais perceptível, né, é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então, esse movimento ele é contínuo e diário. Então, basicamente, a gente percebe o quê? Dois movimentos, né, que são o movimento de rotação e o movimento de translação. Mas nós temos o movimento de nutação e de precessão, que está relacionado exatamente ao contexto do eixo de rotação, né? Então, como a Terra gira em torno do seu próprio eixo, existe um movimento em relação a esse eixo de rotação, né? A inclinação do eixo de rotação. Mas a gente vai falar dos principais movimentos hoje, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, acompanhe aí, fique ligado que a gente vai entender esse contexto. Não vai perder esse carrossel, hein? Então, movimentos da Terra. Nosso planeta, né, o pálido ponto azul no universo, na imensidão do universo, ele é muito dinâmico e essa dinâmica depende desses movimentos, né? Então, nós temos aqui, ó, que eu estava falando antes, o eixo de rotação, esse vermelho aqui, e aqui a linha do Equador, né, aproximadamente. Na verdade, aqui não está bem posicionado, mas indicando aí, por exemplo, o sentido de rotação. Então, essa linha preta aqui seria um eixo perpendicular ao plano da órbita, que é o plano por onde a Terra passa em volta do Sol, no movimento de translação. Então, levando em conta o plano da órbita, né, o eixo de rotação está 23 graus inclinado. E aí, esses 23 graus de inclinação da superfície da Terra definem também a localização de algumas linhas imaginárias que a gente vai falar também daqui a pouco. Então, antes de falar das linhas imaginárias, é importante a gente destacar o quê? Todo planeta ele tem uma forma esférica. Se ele foge da forma esférica, possivelmente ele não é um planeta. Ele vai ter outras classificações. Então, o planeta Terra não foge à regra, né? Tem um formato esférico,
Só que se a gente for considerar somente a questão das formas de relevo que o nosso planeta possui, além de outras variáveis, né? Então, a superfície já não é uma superfície lisa e perfeita. Então, essas irregularidades da superfície, as formações de relevo, vão definir uma forma que não é exatamente perfeita como uma esfera, né? Então, além disso, o próprio movimento de rotação, então, desde que a Terra se formou, né, ela tem esse movimento de rotação, esse movimento de rotação faz com que ocorra uma maior concentração de massa próxima à linha do Equador. É a mesma coisa, se você pega uma bolinha de massa, igual um pizzaiolo, e começa a girar essa massa, ela vai abrindo. Então, quanto mais você gira, mais aquela massa abre e fica parecida com um disco. Então, existe uma maior concentração de massa exatamente na linha do Equador, que é onde a velocidade de rotação é maior. Mas então por que a Terra não vira um disco? Obviamente por causa da força gravitacional que está atraindo tudo para o centro da Terra. Mas como existe aí o efeito Coriolis, né, essa força maior de rotação no Equador, você vai ter também, então, aquela famosa expressão de polos achatados, né? A Terra tem os polos achatados, então ela não é uma esfera perfeita. Na verdade, é um alargamento da região equatorial, mais do que um achatamento de polo, né? Mas, enfim, repercute a mesma ideia. Então, se a gente for considerar a Terra levando em conta somente o relevo, nós temos aí essa grande variação de altimetria. Então, por exemplo, o ponto mais alto da Terra tem mais de 8.000 metros. O ponto mais baixo da Terra tem mais de 11.000 metros de profundidade, que são as fossas marianas. Então, se você for considerar esse desnível, você tem aí uma irregularidade muito grande, né? São quase 20.000 metros de ponto mais alto a ponto mais baixo, então você tem essa irregularidade. E considerando essa irregularidade, então nós chamamos a Terra de geóide, que seria a forma específica da Terra. E entrando então agora na questão das linhas imaginárias. O que divide, né, os dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, é a linha do Equador. Então a linha do Equador, ela é a principal linha imaginária, justamente porque ela faz essa divisão entre os dois hemisférios. Além da linha do Equador, nós temos os paralelos. Então, os paralelos, ó, ainda no sentido norte-sul, divisão da Terra, temos as linhas paralelas ao Equador, que é o Círculo Polar Ártico, vou marcar aqui agora, ó. Então, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Então, essas linhas imaginárias, elas estão estrategicamente localizadas em função da iluminação que a Terra recebe do Sol, principalmente que está relacionado a essa inclinação do eixo de rotação. Então, como a Terra está a 23 graus inclinada, logo as áreas de maior insolação, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, elas vão se concentrar nas áreas de 23 graus sul e 23 graus norte, justamente por causa dessa inclinação do eixo de rotação e da forma esférica que a Terra possui. Então, nós temos aí essas condições. Aqui, veja só, então, o Trópico de Câncer, ó, Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eles estão localizados nessa intermediação aí dos 23 graus. Então, no Trópico de Câncer norte e no Trópico de Capricórnio sul, 23 graus. Essa área, veja só, é a área onde recebe maior insolação. Então, é o único lugar na Terra onde ocorre a ação perpendicular dos raios solares. Os raios solares atingem a superfície da Terra de forma perpendicular pelo menos uma época do ano. Então, é o único lugar que você tem sol a pino. Nas outras regiões do planeta, sempre os raios solares vão atingir de forma mais oblíqua, independente da época do ano. Então, as zonas temperadas, que são as áreas intermediárias aqui, né? Então, circunvizinhas a zona quente, ou zona intertropical, né? Então, essa região do planeta, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, é a região que recebe maior
iluminação, consequentemente, a região mais quente do planeta. Então, está entre os 23 graus norte e 23 graus sul. Aí, o que eu tenho aqui? A zona temperada sul, que está entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. E a zona temperada norte, que está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Antártico. E os extremos, né, tanto no norte quanto no sul, são as zonas polares. Então, zona polar norte ou ártica e zona polar sul ou antártica. Então, as zonas polares são as áreas mais frias justamente porque a incidência de raios solares ela não é intensa, ela não é direta. Então, os raios solares que chegam nos polos da Terra, ele se desvia muito mais fácil do que os raios solares que chegam próximo à linha do Equador ou entre os trópicos. Então, aqui a intensidade é maior, o contato, né? A superfície aqui, ela vai ser mais aquecida do que nas regiões polares. Então, os raios solares, eles incidem aqui nos polos e desviam. Os raios solares que incidem aqui próximo ao Equador, eles se concentram. Então, você tem aí essas características específicas em relação à forma da Terra e a posição que ela ocupa no contexto do sistema solar. Então, aí, mais uma vez, a ideia, né, da zona mais quente, zona temperada e zona glacial. Então, essa distribuição de iluminação sobre a superfície da Terra está relacionado à forma da Terra e à inclinação do eixo de rotação. Então, a perspectiva da rotação da Terra, né, que é o movimento aí mais aparente, né, que ganha mais destaque no nosso planeta, ele é definido pelo movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Então é esse movimento aqui que a gente faz do globo terrestre, o movimento de rotação aí. O movimento de rotação, ele dura em torno de 24 horas e ele é considerado aí como de suma importância, porque ele vai definir a sucessão dos dias e das noites, né? A principal marcação de tempo que nós temos. Para termos de comparação, então, vale lembrar que a duração de um dia depende do tempo que um planeta demora para dar a volta completa em torno do seu próprio eixo. Então, por exemplo, Vênus dura 243 dias terrestres, ou seja, aproximadamente 5.832 horas. Então, um dia de Vênus equivale a 243 dias terrestres. Por que isso? Porque como Vênus e no caso aqui também Mercúrio, né? Então, Mercúrio um dia, Mercúrio demora 58 dias terrestres. Como esses planetas estão mais próximos ali do Sol, o movimento de rotação deles fica freado pela gravidade do Sol. Então, a gravidade do Sol acaba diminuindo a velocidade de rotação deles. Ocorre, então, de forma mais lenta. Então, por exemplo, esses planetas, eles sofrem muito mais a influência gravitacional do Sol, o que influencia aí nessa velocidade de rotação. No caso da Terra, a gente tem a Lua, né, que está mais próximo do nosso planeta, então a Lua que acaba aí formando esse freio, né, para a rotação da Terra. Mas a gente consegue então fazer essa comparação. A gente olhando a Terra do espaço sobre o hemisfério norte, a gente segue a determinação que a Terra gira no sentido anti-horário. Então, o sentido anti-horário seria o quê? O sentido contrário ao ponteiro dos relógios. E também a gente pode dizer, em relação à Terra, né, que a Terra gira no sentido oeste-leste. Então, você sabe que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, como que a Terra gira no sentido inverso ao movimento do Sol? Isso é muito claro e evidente, justamente é o que fez muitas pessoas afirmarem que a Terra estava no centro do universo, né, do sistema solar, né, que era a teoria geocêntrica, que a gente vai conseguir entender exatamente isso daí. Mas antes de falar dessa perspectiva do movimento leste-oeste, oeste-leste, aqui só para a gente reforçar, né? Então, o dia terrestre ele tem exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Só que para a gente formar uma base concisa, consideramos 24 horas. E aí o que acontece? A gente fica
com um tempo maior do que realmente ele é. Essas 24 horas, elas são divididas, né, entre 12 horas do dia e 12 horas da noite. Mas isso varia muito em relação ao que? A posição que você está na superfície da Terra. Quanto mais próximo à linha do Equador, melhor é essa divisão de 12 horas para dia e 12 horas para noite. Quanto mais próximo ao polo, maior se torna a diferença entre o dia e a noite, dependendo da estação do ano. Então, se você está lá vamos supor aqui, ó, na Islândia, né, lá no norte do Atlântico, o inverno, as noites são muito maiores. No verão, os dias são muito maiores. Então, a mesma coisa ocorre lá na Antártida. Então, existe aí essa diferenciação. Então, você tem essa perspectiva, né? E, ó, o Sol incide seus raios sobre a superfície da Terra e o ponto de máxima insolação ocorre exatamente onde? Nos trópicos. Então, no caso do hemisfério sul, o trópico de Capricórnio, e no hemisfério norte, o trópico de Câncer. E essa forma da Terra, a forma esférica, vai definir exatamente o que? A divisão entre dia e noite sobre a superfície da Terra. Numa época do ano, aqui, ó, aquilo que eu falei em relação à diferença entre o dia e a noite, né? Numa época do ano, o hemisfério sul ele é totalmente iluminado e no hemisfério norte ele não vai ser totalmente iluminado. Então você tem essa variação. Essa linha da penumbra aqui vai definir também a localização do Círculo Polar Ártico e do Círculo Polar Antártico. Então, todo o conjunto das linhas imaginárias em relação aos paralelos são definidos por essa disposição de luz sobre a superfície da Terra. E aqui, mais uma vez, aquilo que a gente tinha colocado, né? O Sol, ele nasce no leste e se põe no oeste. Então, aqui, ó, nasce no leste e se põe ao oeste. Só que a Terra gira no sentido oeste-leste. Isso, então, tem um nome específico, o movimento aparente do Sol. Então, o que acontece? Se você está num veículo em movimento e você olha para o lado, a impressão que você tem é que a paisagem está se movendo no sentido contrário. Então, isso é um princípio da física. Como você está na Terra, e aí você olha para fora, olhar para o espaço, você vê os astros se movendo, então, no sentido contrário daquilo que você está se deslocando. Então, se a Terra se move de oeste para leste, quando você olha para fora, você vê o Sol passando no sentido leste-oeste. Então, é o movimento aparente do Sol, ou massa. E aí, outra ideia interessante aqui, ó. O ponto mais alto que o Sol atinge durante o dia é o zênite. Então, esse é o ponto mais alto. Geralmente, ali coincide com as 12 horas, ou seja, metade do dia. E durante o ano, você vai ter uma variação do ponto mais alto do Sol. Isso está relacionado também à translação. Então, quando os dias são menores, o ponto mais alto do Sol fica mais próximo ao horizonte. Quando é em verão, os dias são maiores, então o ponto mais alto do Sol durante o dia fica mais longe, mais alto no horizonte. E isso está relacionado ao movimento de translação, que é o segundo grande movimento que a Terra faz. Então, o movimento é elíptico, isso quer dizer que não é um círculo perfeito em torno do Sol. Você vai ter ali um período que a Terra está mais próxima, e que a Terra está mais distante em relação ao Sol. Quando a Terra está mais próxima, a gente chama de periélio. Quando a Terra está mais afastada, a gente chama de afélio. Isso não interfere na temperatura da Terra, por quê? Se a Terra está mais próxima ao Sol, o movimento em torno do Sol é mais rápido. E se a Terra está mais longe do Sol, o movimento em torno do Sol é mais lento. Então, isso acaba regulando esse aquecimento da superfície da Terra e acaba ficando similar. Então, a Terra ela demora 365 dias e 6 horas, sendo esse período de um ano. E aí a mesma situação, a gente não considera necessariamente as 6 horas. Então, o que a gente faz? Acrescenta-se 6 horas a cada ano
e no final de 4 anos você vai ter um ciclo a mais de um dia. Então acrescenta-se um dia a mais no chamado ano bissexto. Então de 4 em 4 anos você soma essas 6 horas que sobraram de cada ano, e aí nós temos um ciclo de 24 horas, que ocorre ali no mês de fevereiro, né? Então 29 de fevereiro ocorre somente no ano bissexto, que é de 4 em 4 anos. Então aqui, ó, uma visão do espaço, a Terra gira em torno do Sol em sentido anti-horário, sobre o Polo Norte. Então quando a gente analisa a Terra do Norte, a gente vai ter essa perspectiva, né? Então a Terra está girando aqui no sentido anti-horário. E a cada ponto que a Terra está, o sentido do eixo de rotação é o mesmo. Então o eixo de rotação ele está apontando sempre para a mesma direção. Então não existe uma variação. Essa disposição do eixo de rotação em relação à própria posição do Sol vai definir também a sucessão das estações do ano, né? A passagem das estações do ano. E cada estação do ano ela é marcada por um solstício ou por um equinócio. Então nós temos ali, ó, pelo fato da Terra ter seu eixo de rotação inclinado em 23 graus, durante o ano a incidência de luz solar na Terra varia, fazendo com que o dia e a noite tenha duração de tempo diferente. Então, foi o que eu falei, né? Quanto mais longe da linha do Equador, maior vai ser essa diferença entre o dia e a noite. E aí nós chamamos de equinócio o momento em que o período do dia e da noite possui a mesma duração. Então, o equinócio é quando o dia e a noite têm a mesma duração. E o solstício é o momento em que o período do dia e da noite possui maior diferença, ou seja, a maior dia ou a maior noite do ano. Esses momentos ocorrem 4 vezes ao ano, então você vai ter 2 solstícios e 2 equinócios. Aqui, quando inicia a primavera, nós temos o início, no caso do hemisfério sul, né? Sempre você vai ter uma inversão de estações do ano em relação ao hemisfério, justamente por causa da inclinação do eixo de rotação. Então, 21 de setembro, para o hemisfério sul começa a primavera e para o hemisfério norte começa o outono. No início da primavera ou do outono, nós temos então uma igual iluminação dos dois hemisférios, equivale ao equinócio. Em dezembro, dia 22 de dezembro, nós vamos ter no hemisfério sul o solstício de verão e no hemisfério norte o solstício de inverno. Então, no hemisfério sul, vai marcar o maior dia do ano. No hemisfério norte, vai marcar a maior noite do ano, respectivamente. Aí lá, 21 de março, ocorre o equinócio de outono no hemisfério sul e equinócio de primavera no hemisfério norte. Então, novamente, a Terra está num ponto de equilíbrio de iluminação. Os dois hemisférios estão recebendo luz de forma igual. E no dia 21 de junho, começa o inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Aí nós temos novamente o solstício. Da mesma forma, então no hemisfério sul, quando começa o inverno, vai ser o maior noite do ano, e no hemisfério norte, quando começa o verão, vai ser o maior dia do ano. Então, você tem essa dimensão específica aí da passagem das estações do ano. Então lá, inverno e verão no hemisfério sul. O Sol ele está parado em relação à Terra e a Terra se move em relação ao Sol. Então é o movimento de translação. Então, o Sol estando aqui nessa posição, ele vai incidir. Então, vamos pegar aqui esse exemplo aqui, né? Vamos chamar de 1. Então, os raios solares estão incidindo de forma mais direta no hemisfério sul. Então, você percebe aqui, ó, que o Polo Sul ele está recebendo luz de forma completa. E o hemisfério norte ele não está recebendo luz nenhuma. Então, o que vai ser aqui no hemisfério sul? Verão, e no hemisfério norte, inverno. 6 meses depois, a Terra vai estar numa outra posição em relação ao Sol. E aí muda-se a iluminação dos hemisférios. Então, o hemisfério que está recebendo mais luz vai ser o hemisfério norte, e o hemisfério que está recebendo menos luz é o hemisfério sul. Aí você olha aqui, ó, a Antártida está sem iluminação e o Ártico está recebendo toda a iluminação. Então, mais ou menos aqui, ó, se a gente tem essa projeção, vamos imaginar aqui, ó, o Sol incidindo a luz no hemisfério sul, por causa da inclinação da rotação. Se o Sol
tivesse aqui do outro lado, vamos pegar, aí o que ia acontecer? O hemisfério que está recebendo mais luz vai ser o hemisfério norte. Então, você tem sempre essa inversão de iluminação em relação aos hemisférios. E isso é fácil de visualizar se você marca todo dia onde o Sol nasce. Então, se você estiver na linha, em cima da linha do Equador e olhar o Sol nascer, você vai ter essa visualização de diferentes pontos, né? Então, dia após dia, o Sol vai nascendo em pontos diferentes. E aí, se você estiver exatamente na linha do Equador, voltado para o leste, vendo o Sol nascer, no dia 21 de março, 23 de setembro, você vê o Sol nascendo exatamente na sua frente. Mas vamos pegar aqui, ó, a ideia, dia 21 de março, o Sol nasceu exatamente na sua frente. Conforme vai passando os dias e vamos se aproximando do inverno, o Sol vai nascendo à sua frente e um pouco mais ao norte. Então sempre vai estar, dia após dia, nascendo mais ao norte, né? A leste, mas mais ao hemisfério norte. E o que vai acontecer? Quando chegar no dia 22 de junho, que marca o início do inverno, vai ser o ponto mais ao norte que o Sol nasceu. No dia seguinte, ele começa a fazer o caminho inverso, até que chega no dia 23 de setembro, que vai ser iluminação igual aos dois hemisférios, e ele nasce novamente na sua frente. E, na sequência, ele vai começar a nascer a leste, mas em direção ao hemisfério sul. Então, ele vai ter uma variação ali, ó, de 23 graus a norte e 23 graus ao sul durante o ano. Então, é como se você tivesse, vamos supor, olhando da sua janela. Então, no dia 21 de março, ele nasce exatamente no meio da janela. E aí, conforme vai passando os dias, vai se aproximando do inverno, ele vai nascendo mais para um canto da sua janela. Depois ele volta para o meio da janela. E aí vai nascendo cada dia mais próximo ao outro canto da janela, até que começa o verão. E aí depois ele volta. Então isso é um processo contínuo. E o que faz isso acontecer? A inclinação do eixo de rotação mais a translação da Terra. Como consequência direta do movimento de translação e da inclinação do eixo de rotação, nós temos as estações do ano. Só que essa variação de inverno, verão, primavera e outono, né, ou na sequência aí, outono, inverno, primavera e verão, só ocorre em duas regiões da Terra, que são as zonas temperadas. Então, para quem está na região intertropical, a gente não percebe essa disposição das estações do ano, somente quem está localizado nas regiões temperadas. E aí você vai ter uma variação, uma amplitude térmica anual mais considerável, capaz de favorecer aí essa passagem das estações do ano, né? Então, quem está aqui, ó, entre os trópicos, né, não tem essa percepção tão clara das estações do ano. Agora, quem está na zona temperada, então aqui, zona temperada norte e zona temperada sul, consegue ter uma melhor percepção das estações do ano. Então aqui, dia de equinócio, dia de equinócio, dia de solstício, dia de solstício. Então, espero que você tenha entendido aí o contexto. Meu forte abraço, até a próxima e vamos que vamos. Vamos para cima.